Eu gosto de ver o pastor Cláudio assim, disfarçado de jovem, né? Não, é sério, eu cheguei hoje ali, aí o Azaf veio me receber, aí eu falei, rapaz, teu pai tá mais magro, tá malhando. Não. Vou chegar aí também, vou chegar. Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Samuel, capítulo 6. Tem uma breve reflexão para você. Que honra estar aqui nessa casa. Obrigado, pastor Cláudio, pelo carinho. Que Deus abençoe o senhor, sua casa, pastora Rose. Deus abençoe o meu brother, pastor Roberto Mocho. Deus abençoe muitíssimo, fenomenal. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu vou pregar aqui de leve, porque eu vi que tem um grande pregador domingo. Foi? Não estava ali? Pastor Silvio Luna pregando. Minha perna chegou a tremer, ainda bem que eu vim antes. É forte. É forte. 2 Samuel, capítulo 6. Quero trazer aqui uma reflexão para você. Eu tenho certeza que você veio o culto da vitória, porque você quer a vitória de Deus na sua vida, amém? A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas vamos lá. Vamos lá. Diz assim: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levá-lhem dali para cima, diga para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Diga, o carro novo. O carro novo. Diga, casa de Abinadab. Diga, carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltério, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Diga, estendeu a mão. Diga, segurou a arca. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto por amor da arca de Deus. E você diz amém. Eu comecei dizendo que você vê o culto da vitória, certamente você deseja ter uma vida vitoriosa, abençoada, triunfante.
Verdade é também que nós fracassamos, erramos, e eu acho que esse texto vai nos ajudar em algumas coisas. O que nós temos aqui? Davi tinha acabado de se tornar rei de Israel. Observa a expressão que eu disse, rei de Israel, porque ele já era rei de Judá. Davi reinou cerca de 7 anos em Judá. Mas agora, após a morte de Isbosete, filho de Saul, Davi assume o reinado de todo Israel. E quando ele assume o reinado de todo Israel, ele vai transferir a capital para Jerusalém. E quando Davi transfere a capital para Jerusalém, ele também faz uma coisa muito importante. Ele decide transferir a Arca de Deus para Jerusalém. Vamos voltar aqui e observar alguns dados. Davi transfere a capital para Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade estratégica. Ela estava no território de Benjamim, próximo a Judá, ficava numa área neutra no meio da nação. Então Davi está unificando o reino, então ele está colocando a capital em uma nação, uma cidade que fica no meio do território. Além da questão geográfica que eu não quero abordar aqui, da topografia nesse momento. Segundo, Davi está unificando a adoração. Quando ele traz a arca da aliança, ele está unificando a adoração, centralizando o culto. A arca de Deus está aqui, o que é mais sagrado está aqui, então ele está unificando a adoração. Terceiro, ele está unificando o povo, que tem tudo a ver com o primeiro tópico, ele está unificando o povo em torno desse objetivo. Agora, observe, o que é que ele traz para Jerusalém? O que foi que Davi trouxe para Jerusalém? O que ele trouxe? O que era a arca? Bom, deixa eu dizer aqui, que na igreja tem sempre gente nova. A arca era o objeto mais sagrado que havia no povo de Deus. Naquela época, havia o tabernáculo. E o tabernáculo que Moisés tinha construído, ele tinha 3 compartimentos: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Dentro desse lugar, que era o lugar mais santo, o santíssimo lugar, ficava um artefato, um objeto de formato retangular, era feito de madeira, coberto de ouro e com um desenho de querubins em cima. Esse artefato, a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era o objeto mais sagrado, era o objeto mais extraordinário, era o objeto mais importante, porque simbolizava Deus no meio da nação de Israel. E quando Davi se torna rei sobre todo Israel, a primeira decisão que ele vai tomar, ou uma das primeiras decisões que Davi vai tomar, essa passagem que eu estou pregando para você, também você vai encontrar em 1º livro das Crônicas, capítulo 13, tem um relato lá também sobre isso. Davi vai dizer o seguinte: vamos buscar a arca de Deus, porque nos dias de Saul nós não a buscamos. Então ele está dizendo o seguinte: Saul reinou 40 anos, nos 40 anos que Saul reinou, ele nunca se importou com a arca. Mas eu, agora que me tornei rei sobre todo Israel, eu quero dar honra à presença de Deus no meio de nós. Eu quero a presença de Deus na minha capital. Eu quero a presença de Deus no meio do meu povo. Agora, olhe, observe um detalhe. Tinha mais ou menos 70 anos que a arca de Deus estava na casa de Abinadab. Pastor, 70 anos? Eu ouvi 20, a maioria das pessoas dizem 20. Mas se você fizer um cálculo, você vai ver que é 70 anos. 1 Samuel, capítulo de número 7, a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. Saul reina por 40 anos. Então você já tem aqui 60 anos. Davi já tinha reinado sobre Hebrom cerca de 7 anos. Então você tem aqui por volta de 70 anos que a arca está na casa de Abinadab, da família de Abinadab. Então Davi, ele reina, ele diz o seguinte: não, eu não vou reinar sem Deus, eu não vou reinar sem a presença, eu não vou reinar sem a glória de Deus, eu não vou reinar sem a companhia de Deus. Eu quero Deus no centro da minha vida, eu quero Deus no centro do meu reino, eu quero Deus no centro do meu ministério, eu quero Deus como a base e a fonte de tudo. Então Davi vai ter conselhos com seus capitães, vai dizer: como é que nós vamos fazer? Vamos levar a arca? Vamos. Como é que nós vamos fazer? Alguém deu uma ideia. Vamos botar num carro de boi? Vamos fazer um carro novo? Vamos.
Botaram a arca num carro novo de boi, pegaram os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, botaram para guiar o carro de boi e levaram. Quando eles estão subindo para Jerusalém, os bois começam a tropeçar. Quando os bois começam a tropeçar, a arca começa a pender para querer cair. Quando ela começa a querer cair, Uzá mete a mão para segurar. Quando ele mete a mão para segurar a arca, instantaneamente Deus o fulmina. Ele morre ali mesmo, instantaneamente. Fulminado pela glória, pela presença de Deus. Deus o mata porque ele tocou na arca. Agora veja, Davi tinha uma boa ideia, sim ou não? Sim ou não? Davi queria a presença de Deus, sim ou não? Davi queria que as coisas dessem certo, sim ou não? Davi foi estratégico em transferir a arca para Jerusalém, sim ou não? Mas deu errado. Eu estou pregando essa palavra porque nós estamos no culto da vitória. E observe um detalhe. Você também tem uma boa intenção. Você quer a presença de Deus, você quer crescer, você quer prosperar, você quer avançar, você quer que Deus te abra portas, você quer subir níveis maiores na sociedade, você quer conquistar territórios, você quer viver as promessas, você quer casar, você quer comprar, você quer ampliar, mas e isso tudo é bom. Mas quantas vezes dá errado? Eu acho que esse texto aqui nos ensina algumas lições para nós pararmos e refletirmos por que as coisas dão errado na nossa vida. Vamos analisar, primeiro de tudo, o que Davi fez para isso dar errado? A arca que Davi quer transferir pertence a Deus, ele faz uma festa. A festa para quem? A festa para quem? Para Deus. Te faço uma pergunta, você leu no texto Davi perguntando a Deus? Não, então primeiro erro, ele faz uma festa para Deus que ele não consulta o dono da festa. Você não acha em nenhuma parte do texto Davi perguntando a Deus, conversando com Deus, batendo um papo com Deus sobre como ele deveria fazer esse negócio. Observe um detalhe e preste bastante atenção nisso aqui é poderoso. Ele conversa com os capitães, ele fala com os líderes da nação, ele provavelmente falou com o conselho dele, com os conselheiros dele, todo mundo deu ok. Então ele vai e faz. Agora observa um detalhe aqui, meu irmão, todo mundo aqui embaixo pode dizer sim, se o céu disser que não, você está frito. Agora o oposto também é verdadeiro, todo mundo aqui embaixo pode dizer que não, se o céu dizer que sim, já era, vai dar certo, a porta vai abrir, o milagre vai chegar e a bênção vai ser notória na tua vida. Então primeira coisa, Davi não consulta a Deus. Agora eu te faço uma pergunta, falando para um povo aqui, que entende Bíblia, que sabe de Bíblia, a igreja é muito abençoada. Escute isso aqui. Você sabe que Davi é conhecido na Bíblia por ser um homem segundo o coração de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é normal você ver na Bíblia Davi consultando a Deus em várias passagens. Davi, em várias passagens ele pergunta a Deus. Eu posso te lembrar quando ele vai lutar contra os filisteus vêm contra ele, ele consulta a Deus, Deus dá uma estratégia, ele vence os filisteus vêm de novo contra ele repete a estratégia, não, ele volta para falar com Deus de novo, ele depende de Deus. Você vê que quando ele ajuda a cidade de Keila, liberta os moradores de Keila, dá livramento aos moradores de Keila, daqui a pouco ele escuta a notícia, Saul está vindo atrás de ti, ele está dentro da cidade de Keila. Qual o pensamento normal? Eu ajudei os moradores da cidade, eles são tudo de Judá, eu sou de Judá também. Saul está vindo, a cidade é murada, eles vão ficar do meu lado. E nós vamos botar Saul para correr. Mas Davi faz isso? Não, ele vai perguntar a Deus, ele diz assim, Deus, eu ouvi que Saul está vindo aí atrás de mim para me pegar. Esse povo vai me entregar na mão de Saul? Se fosse qualquer um de nós, iríamos pensar, não, acabamos de ajudar esse povo está comigo. Mas Davi não confiava no ser humano, Davi confiava em Deus. Aí Deus disse assim, eles vão te entregar. Aí ele,
perna para quem te quer. Agora observe um detalhe, curiosamente, na decisão mais importante da vida dele, ele não consultou a Deus. A decisão mais importante de Davi não foi quando ele lutou contra Saul, ou melhor, contra Golias. A decisão mais importante de Davi não foi quando ele enfrentou os filisteus. A decisão mais importante de Davi não foi quando ele estava enfrentando Saul. Não. A decisão mais importante da vida de Davi foi quando ele mexeu com aquilo que era mais sagrado em Israel. Porque ele não estava mexendo com a coisa dos homens, ele estava mexendo com aquilo que pertencia a Deus. Ele consultou a Deus, pastor Esdras? Não, e a pergunta é, por que é que ele não consultou a Deus? A Bíblia não explica, mas a gente pode chegar a uma ideia. O texto que eu li com você está no capítulo 6. Se você voltar para o capítulo 5 e o capítulo anterior, você vai começar a ver a Bíblia numerar várias vitórias de Davi e reconhecimento de Davi internacional. Irão, rei de uma outra nação, reconhece Davi como rei. Davi vence os filisteus, os filhos de Davi crescem, Davi toma a cidade de Jerusalém, faz dela a sua fortaleza. Então ele vem de uma vitória atrás da outra, de uma bênção atrás da outra, de uma conquista atrás da outra. E quando ele vem numa sequência de vitória, então possivelmente o que ele fez? Ligou o piloto automático. Aqui é que está o nosso problema. O que é? Como nós viemos vencendo, nós achamos que a vitória anterior vai garantir vitória no presente. E eu vim para te dizer que o fato de Deus ter te dado vitória com a estratégia passada não significa que a estratégia passada vai servir para o presente. Não finge que não é contigo, porque eu sei que é com você. O fato de você ter conquistado lá atrás não te garante nada aqui na frente. Você perguntou a Deus lá atrás, pergunte a Deus aqui na frente e pergunte a Deus lá na frente também. A Bíblia não fala o pão nosso da semana toda, não. O pão nosso de cada dia. Uma estratégia para cada dia, uma orientação para cada dia. Meu irmão, escute uma coisa. A vida não é receita de bolo. Quem tem filho sabe disso. Você tem um filho é de um jeito, você tem um outro é do outro. Você dá a mesma comida, a mesma mamadeira, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma educação, mesma escola. Cada criança é diferente da outra. Jeito. Eu falo com o Anthony, ou às vezes nem falo, só olho para ele. Tática do meu pai. Tá bom, pai. Eu faço a mesma coisa com a Antonella. Ela diz, mas por quê? Mesma educação. Aí eu de vez em quando digo, por que não te interessa? Mesma educação. Só porque deu certo no passado não garante nada no presente. Eu tenho que depender de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que falar com Deus em todas as circunstâncias da minha vida. Se abriu uma loja, bombou, tá voando cliente para tudo que é lado. Vou fazer igualzinho. Você pode fazer igualzinho, mas antes de você fazer igualzinho, peça a bênção daquele que te abençoou na primeira. Não confie na estratégia, confie no estrategista que é Deus. Não confie na bênção, confie no abençoador, porque a presença dele é que vai garantir tudo na tua vida. Pastor, por que deu errado para Davi? Por que deu errado para Davi? Eu vou ser bem breve. Por que deu errado para Davi? Escute isso. Não deu errado porque era errado, mas deu errado porque foi feito de forma errada. Eu preciso repetir isso. Não deu errado porque era errado, deu errado porque foi feito da forma errada. Ele transferia a arca, era de Deus? Deus gostou? Sim. Ele estava buscando algo bom, mas foi feito da forma errada. Família de Deus? Sim, quebra os princípios. Está errado.
Nós temos a mania, aqui em Araruama, eu digo nós temos, acho que eu incluí vocês injustamente. Da Ponte Rio-Niterói para cá não existe isso. Mas o pessoal lá do outro lado da Ponte Rio-Niterói, eles têm a mania de dizer, oh, deu errado porque não era de Deus. Pelo contrário, muitas coisas eram de Deus para nós. Mas deram errado porque nós não fizemos do jeito de Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim, o teu problema é que você quer a bênção de Deus feita a teu modo. Quando você compra um produto, ele vem um manual. Depois que o manual te dá as instruções todinha, ou depois, no final, ou no início, está escrito assim, ó, nós não nos responsabilizamos se esse produto for manuseado ou usado de uma forma que não está especificada nesse manual. Deus não te garante nada se você fez de um jeito que Ele não autorizou você a fazer. Você veio para o culto ou você está pensando no jogo? Pastor, o que ele fez de errado? Eu disse que eu ia ser breve. O que ele fez de errado? E como é que foi isso? Não era errado, mas foi feito da maneira errada. Número 1, porque ele copiou o modelo de gente que ele não deveria copiar. Pastor, onde está escrito isso? Não está escrito em nada disso, vamos analisar. Eles botaram a arca no quê? Botaram a arca no quê? Num carro de boi, 2.0 turbo-boiado. Eu te faço uma pergunta. De onde eles tiraram a ideia de botar a arca num carro de boi? De onde eles tiraram essa ideia? Você pode achar que veio do nada. Não. 1 Samuel capítulo 7, quando os filisteus devolvem a arca, lembra que eles venceram os israelitas e tomaram a arca? Aí Deus castigou os filisteus por causa da arca. Quando eles devolvem a arca, eles botam a arca numa carroça. A diferença é que lá nos filisteus quem puxa são as vacas, com Davi quem puxa é o boi. Ele só trocou o sexo do bicho. Mas é a mesma estratégia. Agora eu te faço uma pergunta. Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus, que conhece a Deus, está copiando a estratégia de quem não tem nada a ver com Deus. Você não acha que é vergonhoso você basear a tua vida na opinião de quem não tem o mesmo princípio que você? Esse é o meu problema, esse é o teu problema. Nós estamos baseando a nossa vida na opinião de gente que não tem os mesmos princípios que nós. Mas o influencer fulano de tal faz isso com os filhos dele. O influencer fulano de tal não frequenta a escola dominical. Ele não tem autoridade para te ensinar nada de família. Então o que era para ele fazer? Agora olha a segunda coisa. Eu disse para você que Davi se consultou com quem? Com quem ele se consultou? Com quem? Com os capitães do exército. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Ele se consulta com os capitães do exército. Irmão, e capitão entende o que? De arca. Nada. Se você pegar nada da Bíblia à toa, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, o texto diz, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Irmão, ele não está indo para a guerra. Ele junta o exército, consulta os capitães. Ele faz a pergunta certa para as pessoas erradas. Oh.
foi perguntar quem não tinha legalidade nem autoridade para falar nada sobre o assunto. Para quem que ele deveria ter perguntado? Para os sacerdotes. Para quem que ele tinha que ter perguntado? Os levitas. Mas quem que ele vai perguntar? Os capitães do exército. Porque ele vem de guerra, ele vem de batalha. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas de Deus não se vencem na força. As coisas de Deus se vencem no joelho. Oh, alguém pegou essa palavra. As coisas de Deus não se vencem na força. As coisas de Deus se vencem no joelho, na palavra, na adoração, no quebrantamento, de se prostrar, de reconhecer o céu. Ele faz a pergunta certa, a pessoa errada. Irmão, você pode perguntar. Existem coisas que você vai perguntar a advogado, vai ser muito melhor do que você perguntar a um grande homem de Deus. Porque se o assunto tem a ver estritamente com leis, o advogado é a pessoa correta para você perguntar. Agora, se esbarrou em alguma coisa que você precisa da bênção de Deus, ou você está escorando em um princípio espiritual, não é o caso aqui, não é o caso aqui. Teu pastor poderia ser analfabeto e não saber nada, mas ele seria a pessoa mais certa para você conversar, porque ele tem legalidade e autoridade espiritual naquele assunto. Terceiro, ele botou a arca num carro de boi, mas a Bíblia diz em Êxodo 25, depois você vê, Números capítulo 4, também depois você vê, que quem tinha que carregar a arca era os levitas. Ele fez a coisa certa da maneira errada, e porque ele fez da maneira errada, deu tudo errado. Ou quem cria determina as regras. Não somos nós que dizemos para Deus como tem que funcionar, é Deus que diz para nós como tem que ser. Eu brinco porque, mas eu sem passar do meu limite, apesar de que de vez em quando eu um pouquinho, mas isso aí. Mas quando eu chego aqui, eu vou dentro do limite que o pastor Cláudio me determina. Oreste prega, Oreste não prega, Oreste fala pouco hoje. E você vai. Por quê? Porque ele é autoridade. E está acabado. Lá na sua casa, você, pai, pode não ter completado o antigo ginásio, hoje ensino fundamental. Teu filho tem pós-graduação, mora debaixo do teu teto, tem que bater continência para você. Deus não cedeu para Davi. Uau, como eu amo esse Deus. Meu pai não tem estudo. Eu fiz direito. Era para ter feito direito. Não fiz direito. Mas quando eu chego lá, benção, pai. Benção, mãe. Aí eu aguardo. Deus te abençoe, meu filho. Costume, isso não é doutrina bíblica, mas eu estou falando do respeito e da submissão. Sabe uma coisa que Davi não observou? Eu disse que eu ia ser breve, já estou protelando muito. Sabe uma coisa que Davi não observou? Ele não observou a própria topografia. Jerusalém é uma cidade 800 metros acima do nível do mar. Como é que você bota a arca em cima de um carro de boi? Vai dar ruim. Quando começar a inclinar na subida,
Vai dar ruim. Não precisava de revelação, era só observar a realidade geográfica. Que ele observa, meu irmão, tem coisas que dá errado na nossa vida que não precisava de revelação. É só você olhar bem e dizer assim, vai dar ruim. Minha irmã, oh Jesus, você está vendo ali, não, isso aqui vai dar ruim. Jovem, fala por jovem igual a mim, abaixo de 20, amém? Acima de 20 vocês ficam quietos, vocês estão tudo acima de 20, só abaixo de 20, igual a mim. Você está namorando esse cabra preguiçoso, trata mal a mãe dele que carregou ali 9 meses no ventre, e você diz, ó Deus, eu peço que o Senhor o abençoe, porque eu o quero. Eu aprendi uma regra na vida, eu não pego nada e peço para Deus abençoar, eu pego aquilo que Deus já abençoou, da minha não trabalho. O caminho é mais curto. Eu não sei se Deus vai abençoar, então para eu não correr risco. Tem coisa que é só você olhar, vai dar ruim. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Uzá morreu. Diga comigo, Uzá morreu. Quando ele meteu a mão na arca, morreu. Te faço uma pergunta. Quem era a autoridade maior? Quem era a autoridade maior? Quem era? Davi. Quem deu a ordem? Não, fala, você está com medo, você vai morrer igual Uzá, não, fica tranquilo. Eu estou vendo os irmãos, vem travado, pastor Cláudio. Já pensou? O anjo que tocou em Uzá, uau! Quem foi que deu a ordem? Quem foi que morreu? Observe que o responsável maior não morreu, mas morreu quem estava debaixo da autoridade dele. Às vezes, um líder toma uma decisão, e líder aqui, em qualquer área da vida, não da igreja, um líder toma a decisão e ele mesmo não sofre diretamente as consequências, mas quem está debaixo da autoridade dele. Como assim, pastor? Isso ficou muito vago. Vou tornar isso simples. Às vezes um pai ou uma mãe toma uma decisão, quem sofre são os filhos. Vou te mostrar na Bíblia. Ló tomou a decisão de ir para Sodoma. Ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, e o texto da Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor, bem regado, a grama verdinha. Ele tinha gado, ele vai para lá, pastor Cláudio. E Ló vai para Sodoma. Te faço a pergunta: Ló se corrompeu em Sodoma? Não, Ló continua crente. Sim ou não? A Bíblia o chama de justo Ló. A pergunta vai mudar aqui. A família de Ló continuou crente em Sodoma. A mulher dele virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Eu entendo, ideia minha, que quando ela olha para trás, número 1, ela desobedece o anjo, mas ela olha para trás porque o coração dela está na cidade. As filhas dele pegaram os hábitos da cidade. Os filhos dele, que são netos dele, são fruto de um incesto, porque as filhas copiaram as práticas da cidade. Ló não se corrompeu com a decisão que ele tomou, mas ele destruiu a casa dele. Você veio, você está aqui, você está ouvindo a palavra, você está vendo o que a Bíblia diz. Essa é uma decisão ruim, essa é uma decisão ruim. Eu vou embora mesmo, não estou nem aí. Depois pastor Cláudio conserta. Isso todo mundo já sabe, só vou repetir. A conversa que você tem, às vezes pai e mãe conversa de assuntos da igreja, que desanima o filho a caminhar na igreja. Você fala mal dos irmãos. Não, aqui não tem isso não, só da Ponte Rio Niterói para lá.
Ou você fala de um assunto que você não compreende de uma forma negativa e depois você não entende, porque ninguém lá quer vir para a casa de Deus, está frio. Como é que a pessoa vai ter prazer de estar num lugar que sempre está ouvindo falar mal daquele lugar? Cutucar quem está ao teu lado e assim, é melhor tu dar glória para não pegar mal e achar que ele mandou letra para você. Você veio para o culto da vitória, amém? Uzá morreu. Quando Uzá morre, algumas lições que Deus está ensinando a Davi, eu caminho para terminar, e vou terminar com um exemplo positivo, se me der tempo aqui, por questão didática. Quando Uzá morre, número 1, Deus está ensinando a Davi que Deus é um Deus para ser temido. Davi é rei, Davi tem títulos, Davi é poderoso, mas Deus está dizendo para Davi: não respeita os teus títulos, não respeita o teu nome, você é que tem que respeitar a minha autoridade, o meu poder, a minha palavra, os meus princípios. O teu nome foi eu que te dei, a tua autoridade foi eu que te dei, o nível que você chegou foi eu que te dei, e tudo isso diante de mim não passa de nada, de pó e cinza. A glória seja dada àquele que vive, àquele que reina pelos séculos dos séculos. Segunda coisa que Deus está ensinando a Davi é: Deus não pode ser manipulado. Uzá tentou pegar, segurar, agarrar. Não, imagine segurar a presença. Deus não pode ser manipulado, meu irmão. Deus não pode ser controlado. Deus não pode ser guiado. Deus é que tem que nos guiar. Deus é que tem que nos controlar. Deus é que tem que nos dirigir. Deus é que tem que fazer tudo isso por nós. Agora, sabe uma coisa interessante? Você está com a sua Bíblia aberta? 2 Samuel 5, verso 20. É Davi derrotando os filisteus. Olha o texto com calma. 2 Samuel 5, verso 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. Ele disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Mas eu quero que você foque na palavra Perazim. Baal aqui é Senhor, e Senhor aqui tem um sentido de para Deus, um sentido positivo aqui. E Perazim significa aquele que rompe, aquele que abre rotura. O Deus que abre, o Deus que rompe. Agora olha o capítulo 6, verso de número 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez até o dia. Chama a tua atenção para a palavra Perez. A mesma palavra usada do capítulo 5, verso 20, Perazim, que abre rotura, que rompe, é a palavra usada no capítulo seguinte para Deus que abre a rotura em Uzá. Provavelmente a forma que Uzá morreu é que Deus fez um rombo nele, porque o texto diz que abriu rotura. A mesma palavra usada aqui, que Deus abriu rotura, usar no capítulo anterior, foi Deus abrindo no meio dos filisteus. É Deus dizendo para Davi: quando tu temes a mim, eu faço você romper entre os teus inimigos. Mas quando você desobedece o meu caminho, eu permito que seja aberta uma rotura em você. É a mesma palavra do capítulo anterior para o capítulo seguinte. Isso não está aqui à toa. Vamos terminar? Vamos terminar? Que não, que eu vou para casa. Eu vou para longe, sai fora. Eu já estou terminando. E outra coisa, o chefão está aqui, ó. Daqui a pouco termina ele lá no café. Oreste, deu mole. Escute isso aqui. Deu tudo errado. Deu. Mas Davi olha e o texto diz: e Davi temeu o Senhor. E ele faz uma pergunta: como trarei a minha arca do Senhor? Mas o texto interessante é que Davi temeu. Sabe o que eu aprendo? Davi aprendeu com o erro dele. E
ele temeu. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu irmão, quando você teme e se quebranta diante de Deus, Deus muda tudo a teu favor, Deus gira tudo na tua direção, Deus muda as coisas para te abençoar. Quando você o teme, Deus faz com que as coisas cooperem para você. Aí o que Davi vai dizer? Bota a arca lá da casa de Obed-Edom. Alguém botou a arca lá na casa de Obed-Edom. 3 meses depois vem a notícia: Davi, Deus abençoou Obed-Edom e tudo que ele tem, por amor da arca. Aleluia. Aqui tem algumas lições importantes. Eu caminho para terminar aqui, de verdade. Primeira coisa: jamais baseie a sua vida, fundamente a tua vida na tragédia dos outros. A arca para a casa de Abinadab foi ruim, para a família de Obed-Edom foi boa. O problema é que às vezes nós vemos as coisas dando errado para os outros e nós acabamos nos bloqueando porque nós só olhamos o lado negativo e não paramos para entender por que deu errado, por que está fracassando. Às vezes tem gente que quer ver? Tem jovem travado porque eles viram alguém da família, às vezes os próprios pais tiveram uma vida de cão e gato, uma vida ruim, e ele olha e diz assim: não quero casar, não quero construir família, não quero isso para mim, não vou abrir negócio porque fulano quebrou, ciclano está quebrado, eu não vou para o ministério porque eu vi o que aconteceu com aquele obreiro, com aquele outro. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não baseie a tua vida na tragédia do outro, não baseie a tua vida na desgraça do outro, não baseie a tua vida porque deu tudo errado para alguém. Você pode olhar, aprender lições, corrigir o que tem que ser corrigido, não imitar o que não pode ser imitado, mas você tem que olhar e dizer: eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu tenho uma bênção sobre a minha cabeça, Deus disse que ia ser comigo, Deus disse que me abriria a porta e Ele será comigo. Olha a sequência: a arca nos filisteus trouxe desgraça, a arca na casa de Abinadab, 70 anos, não teve bênção nenhuma, e no último dia que saiu, morreu o filho dele. A arca na casa de Obed-Edom, 3 meses está abençoado. Segunda lição: tempos difíceis trazem oportunidades. Foi porque deu ruim, que a arca foi parar na casa de Obed-Edom, porque se tivesse tudo bom, não ia cair a oportunidade na mão dele. Às vezes você fica com medo por causa do cenário, mas Deus está usando o cenário para mudar a tua vida. Deixa eu dizer algo para você: tem vaga, tem oportunidade que nunca cairia na tua mão se tivesse tudo bom, se tivesse tudo dando certo. Eles nem iriam olhar para você, não iriam nem considerar você, mas Deus permitiu um momento difícil para Ele tirar alguém que estava na cisterna, para tirar um José que estava na cadeia, ou para encontrar um Davi que estava no pasto. Alguém está entendendo isso aqui? Esse tempo difícil Deus está usando para te exaltar, para abrir a porta para você mudar a tua história. Tempos difíceis escondem oportunidade. Terceira coisa: a arca foi parar na casa de quem? Na casa de quem? O nome Obed significa servo. A arca foi parar na casa de quem? A bênção sempre encontra quem serve. A bênção sempre vai atrás do servo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é perda de tempo, não é desperdício fazer o que você está fazendo. Chegou cansado, mas vem para a casa de Deus. Teve um dia atarefado em casa ou no trabalho e está aqui, você não perde nada em adorar a Deus, servir a Deus, porque Deus sempre recompensa quem o serve. Eu posso não te recompensar, pastor Cláudio pode esquecer de te recompensar, agora Deus, o dono da obra, nunca vai esquecer de te recompensar. Haverá uma bênção para você, haverá um favor para você. Deus vai liberar algo sobre a tua vida. E o texto diz: abençoou o Senhor a Obed-Edom, a sua casa e tudo o que ele tinha. Abra sua mão aí. Abençoou
abençoou o Senhor a Obed-edom. Eu vou tirar o Obed-edom, vou botar meu nome, aí você põe o teu, tá ok? Abençoou o Senhor. Você não quer bênção nenhuma. Vamos de novo. Abençoou o Senhor. Ei, meu irmão, tem bênção de Deus para você, tem bênção de Deus para tua casa, tem bênção de Deus para você, tem bênção de Deus para tua casa. E sabe o que é interessante? Abençoou o Senhor Obed-edom e a sua casa. A atitude de Obed-edom abençoou a família dele. Por causa de você, tem gente lá que vai ser abençoada. Por causa de você, tem gente lá que vai ser tocado. Por causa de você, tem gente lá que vai ser curado. Por causa de você, tem gente lá que vai ser transformado. Deus vai abençoar a tua casa por causa de você. Você não vai levar uma bênção só para você, você vai levar uma bênção para a tua geração. Oh, meu irmão, tu vai levar uma bênção para a tua descendência. Talvez você não vai conhecer teu bisneto, tataraneto, mas ele vai ser abençoado por causa da tua decisão de servir a Deus. A Bíblia diz: a geração do justo é poderosa na terra, meu irmão. Talvez você me vier aqui pregar, você não conhece a minha mãe, mas eu estou aqui de pé por causa do joelhinho dela lá, dobrado no pé da cama e dizendo: Deus abençoe, Deus prospera, Deus sustenta, Deus abre a porta, Deus leva ele onde eu não posso ir. A tua oração vai abençoar a tua casa, a tua família. E o texto diz: e tudo que ele tem. O diabo não vai ficar com nada que é teu. O diabo não vai ficar com nada que pertence a você. Satanás não vai levar bênção nenhuma tua. Eu te abençoo com a bênção de Isaías 54:17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ei, tem bênção sobre a tua casa, bênção sobre teus bens, bênção sobre o teu... Alguém aqui para pegar essa palavra? Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que pode celebrar e dizer: eu sou abençoado. Dê o seu melhor aplauso a Deus aí. Aleluia. Oh, glória. Fica de pé comigo, por favor. Yes. Eu gosto como o texto termina. Abençoou o Senhor Obed-edom por amor da arca. É Deus dizendo para ele: eu até gosto de você, mas a minha bênção é por causa daquilo que entrou na tua casa. Irmão, se Deus abençoou Obed-edom por causa da arca, a arca só simbolizava a presença. Imagine para quem carrega o filho dele. Por isso Jesus disse em João 12:26: se alguém me servir, meu Pai o honrará. A maior bênção é servir Jesus. A maior bênção é amar Jesus. A maior bênção é andar com Jesus. A maior bênção é ter Jesus. Nada é melhor do que ter Jesus na vida. Nem ouro, nem prata, nada. Jesus é melhor do que tudo. Jesus é maior do que tudo. Jesus é meu maior tesouro. Eu posso perder tudo, mas não posso perder Jesus. Se eu perder tudo e eu não perder Jesus, eu não perdi nada. Porque Jesus é minha fonte. Jesus é minha fonte. Oh, Jesus é minha fonte. Abençoou o Senhor a Obed-edom por amor da arca. Diga: Deus abençoou a minha vida por causa de Jesus.